com o nosso bom Deus é aprendendo a descansar e a renovar as nossas forças. Amém? Amém. Então, convidar os irmãos a orarem comigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos dá. Meu Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui conosco nessa noite, nossos irmãos e irmãs. Senhor, por aqueles também que não puderam estar conosco nessa noite, pela vida dos nossos irmãos que estão em viagem, que foram auxiliar, né, o Ministério Sal e Luz no encontro. Também que o Senhor também os guarde lá, que o Senhor os traga em paz, Senhor Deus, de volta para nós. Também os nossos outros irmãos que não puderam estar aqui conosco, ó Deus, por várias situações, que a mão do Senhor também, Senhor, esteja sobre a vida deles, guardando eles, Senhor, e os livrando de todo mal. Nós pedimos ao Senhor que nessa noite, ó Deus, o Senhor fale conosco de uma forma muito bondosa, porque o Senhor é um Pai amoroso e nós queremos da bondade do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém? Então, pedir para vocês abrirem suas Bíblias, seus smartphones, né? E agora a Bíblia também está no celular. No livro de Mateus, no capítulo 11, versículos 28. Eu vou ler do 28 ao 30. Do 28 ao 30. E esse vai ser o tema da nossa mensagem dessa noite, da parte do Senhor. E eu vou ler na minha tradução, que é da Nova Linguagem, a linguagem atualizada. E a palavra de Deus aqui diz o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, uma hora nós vamos cansar. Isso é fato. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. É muito forte isso daqui, porque quando a gente analisa, ele fala sobre descanso para as nossas almas. Por vezes nós estamos cansados emocionalmente, estamos cansados fisicamente e espiritualmente. Então esse texto, né, ele fala basicamente aquilo que nós precisamos para descansar. Essa semana, né, eu tive uma experiência sobre cansaço. Minha mãe passou por uma cirurgia tem aproximadamente 30 dias. E eu fui levar ela em Muriaé para ela poder fazer, né, a verificação dos pontos, né, e começar o tratamento dela lá. E aí no momento que a gente aguardando os médicos e tal, aí de repente a gente colocou ela na cama para o médico poder ver a questão dos pontos. E aí começou a me dar uma leve dorzinha no estômago. A gente sabe quando a gente está passando mal, né? Aquele pequeno alerta que começa e de repente de uma dorzinha no estômago, o estômago começou a dar uma meia embrulhada, mas eu sabia que eu não ia vomitar. Eu sabia que eu estava começando a passar mal. E aí, de repente, eu comecei a sentir falta dos meus sentidos. E aí eu olhei para a enfermeira e falei assim: eu estou passando mal. Mas o que o senhor tem? Eu falei: eu estou começando a desfalecer, eu estou começando a perder os meus sentidos. Meu Deus do céu. Aí ela começou: não, vem cá. Eu falei: não, mas está tudo bem. Está tudo bem. Mas não estava bem. Não estava bem. E aí eu sentei e aí eu comecei a falar com o Senhor. Falei: Senhor, eu não sei se hoje vai ser o dia que o Senhor vai me levar, mas eu espero que eu não dê muito trabalho para os outros aqui não. E eu comecei a orar e falei assim: bom, se eu desmaiar, eu sei que eu vou acordar numa cama, mas eu vou dar trabalho para alguém. Mas o que me levou a pensar aquilo dali? Cansaço. Porque às vezes nós entramos numa rotina tão pilhada de fazer as coisas, que nós cansamos excessivamente e nós esquecemos de descansar. Às vezes a gente entra em várias tarefas, várias situações, várias coisas que vão se acumulando sobre a vida da gente, causando uma sobrecarga, e a gente vai cansar. É exatamente o que o Senhor Jesus fala aqui, nesse capítulo, nesse versículo. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados,
Ele não fala que nós estamos com uma carga, ele fala que nós estamos com sobrecarga. O que acontece com todos os veículos que param na balança, que a carga deles está maior do que aquilo que é permitido? Eles são multados. Uma hora a conta chega. E para nós também chega. Se nós não aprendermos a descansar, a conta vai chegar para nós. Por isso que ele fala conosco: troquem as cargas de vocês, porque a nossa carga está pesada. E ele diz que ele vai nos ensinar a maneira certa de proceder. Às vezes nós estamos cansados com as coisas que acontecem. E às vezes acontecem demais, repetidas coisas. Isso nos cansa. Porque nós somos seres humanos. A gente vai cansar. E às vezes até mesmo coisas que nós esperamos que venham a acontecer e não acontecem. Isso também causa em nós tristeza e desânimo e nos cansa. Porque lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, diz o seguinte: a esperança adiada faz o coração ficar doente. Isso atrapalha as nossas emoções. Porque às vezes nós esperamos coisas acontecerem e elas não acontecem. E a esperança adiada entristece o nosso coração. Coisas que nós fazemos errado e no fim elas nos entristecem. Por vezes a gente tem ações e atitudes repetidas que nos causam frustrações. E também, fazer o bem também cansa. Alguém concorda comigo ou discorda comigo que fazer o bem cansa? Concorda? Fazer o bem cansa. Se vocês quiserem abrir suas Bíblias, seus smartphones, em Gálatas 6:9, comigo. Vou achar Gálatas 6:9. Se alguém achou, pode participar conosco aqui, não tem problema algum. Gálatas 6, versículo 9. E diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem. Se ele diz para nós não nos cansarmos, é porque isso pode cansar a gente. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. Então até fazer o bem cansa. Às vezes a gente faz o bem para certas pessoas, e aí você fala assim: cara, vou ter que continuar fazendo bem? Vou ter que continuar? A gente vai ter que continuar, se nós quisermos ter a colheita que o próprio Deus nos prometeu. A gente precisa, porque ele diz, se não, através da vida do nosso apóstolo Paulo, que ele fala: nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher aquilo que ele vai nos dar, que é uma colheita de bênção, se nós não desistirmos, se nós não desfalecermos. E às vezes a gente cansa também de orar, porque às vezes a gente ora, e às vezes a gente não vê o resultado da nossa oração. Então a gente cansa de orar também. Salmo 69, 3 diz o seguinte, a palavra do nosso Senhor. Salmo 69, 3. Salmo 69, versículo 3. A palavra de Deus diz o seguinte, Davi no seu salmo, ele vem e diz ao Senhor: já estou cansado de gritar, pedindo socorro. A minha garganta já está seca. Os meus olhos já estão tão fracos de chorar, esperando pelo meu Deus. Ou seja, aqui ele faz um desabafo, que ele já está cansado de tanto chorar, de tanto gritar. E às vezes cansa sim. Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Lucas, versículo 18, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, Jesus conta uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Aí ele conta essa parábola sobre uma viúva
que tinha um problema a ser resolvido, e ela constantemente ia no juiz clamando a ele, clamando: por favor, entra em favor da minha causa. Eu já estou vivendo essa causa, esse aborrecimento já há tempos. E o juiz não era um servo de Deus, não era um filho de Deus. Mas ele disse: eu vou resolver a causa dela para ela parar de me importunar. Ou seja, ela não cessou, ela continuou. Firme, firme, firme. E o juiz, pela insistência dela, viu a causa dela e resolveu o problema dela. Então, por vezes, a gente cansa de orar. A gente vai cansar de orar. Por vezes, a gente vai cansar de fazer o bem. Aprender não só a descansar, mas também a renovar as nossas forças. Diga aí para o seu vizinho: quem renova as nossas forças é o Senhor. Pode dizer para o seu vizinho: quem renova as nossas forças é o Senhor. Amém? Amém. Porque a palavra de Deus nos ensina uma série de coisas poderosas, né? Quando a gente lê lá no livro de Neemias, no capítulo 8, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos ter cuidado até mesmo com os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos podem nos levar a um cansaço emocional e por vezes até espiritual. Porque a palavra de Deus nos ensina que o nosso coração ele é enganoso. Por isso nós precisamos ter cuidado. O coração enganoso. Jeremias 17:9 diz isso, né? E quantas vezes nós agimos e nos cansamos e nos martirizamos porque nós achamos que alguém pensou alguma coisa da gente. Isso vai nos causando um desgaste emocional. E a gente olha para uma pessoa e às vezes uma palavra que a pessoa deu que por ela não era nada a ver com aquilo, e a gente recebeu aquilo num momento de fragilidade ou num momento que a gente não estava atento, e aquilo começou a causar um grande estrago no nosso coração e nas nossas mentes. Então começou a nos cansar. Por isso a nossa confiança precisa ser sempre nele, né? Jeremias 29:11 diz o Senhor que eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. São pensamentos para lhe fazer bem, para fazer vocês prosperarem. Esses são os pensamentos do Senhor. Então a nossa necessidade, o nosso aprendizado para a gente poder descansar, assim como a palavra de Deus, através até mesmo do próprio Senhor Jesus, através de outros profetas, é ir ao encontro dele. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor para aprender a descansar, trocar a nossa carga, trocar os nossos conceitos, trocar os nossos pensamentos, trocar uma série de coisas que por vezes nos cansam, nos causam uma frustração gigante, e a gente acaba vivendo algo que não era o sonho de Deus, não era aquilo que Deus queria para nós, e a gente acaba se fatigando emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Porque as coisas, eu vou dar um exemplo simples. As coisas de Deus, elas são simples, mas todas elas precisam ser feitas com ordem e decência. E às vezes nós nos martirizamos com certas coisas. Eu estou aqui julgando nem A nem B, mas falando de experiências próprias, né? Hoje, por exemplo, eu estou de calça, mas é porque eu estou sentindo frio. Eu sou um cara que sente muito frio, mas eu amo estar de bermuda. E eu já tive aqui de bermuda e gente, eu estou com ordem e decência, estou na casa do Senhor, com o melhor que Ele me deu, com aquilo que eu posso. Eu amo estar de bermuda. Vocês já me viram aqui de bermuda, mas por quantas vezes eu já me martirizei por não entrar na casa do Senhor porque eu tinha uma bermuda. Por quantas vezes eu precisava ter aquela roupa engravatada para estar na casa do Senhor. Isso eu já tive essa postura. E quando eu aprendi que o fardo do Senhor é leve, eu preciso estar sim na casa do Senhor com ordem e com decência. Mas eu posso estar na casa do Senhor de bermuda. Gente, nós estamos aqui, nós vamos para as nossas células de bermuda e chinelo. Aqui eu estou de bermuda e chinelo, até descalço. Eu vi um vídeo do pastor Robson, eu já fiz isso, mas achei que era um mal barato. Mas a gente é simples, ele estava lá ministrando descalço, de bermuda e descalço, honrando o Senhor de bermuda e descalço. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos fazer todas as coisas descansados no Senhor. Salmo 37:7 diz o seguinte:
Descansa no Senhor. Descansar em Deus não é deixar as coisas de lado, mas é aprender a descansar nele. Porque tem certas coisas que nós não vamos conseguir fazer, mas Ele vai fazer por nós. E às vezes Ele nos dá uma empreitada tão grande e poderosa, que às vezes no meio do caminho a gente desiste daquela empreitada por causa do cansaço, e esquecendo que Ele é quem renova as nossas coisas. Quando nós lemos no livro de 1 Reis, no capítulo 19, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias e seus smartphones aí, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, e eu vou ler aqui a partir do versículo 1 ao 5, aonde nós vemos uma trajetória do profeta Elias, um grande homem de Deus, né? Quando a gente vê o livro de Tiago, lá no livro de Tiago fala que Elias era semelhante a nós. Mas a gente vê Elias, um homem de Deus que, pela sua palavra, até fez chover, pelas suas orações ao Senhor, ele fez descer fogo dos céus. E é interessante, eu acho que é uma das palavras, uma das primeiras coisas que eu aprendi na palavra de Deus, que muito me impactou, foi a vida do profeta Elias. Quando ele disse, né, que, segundo a minha palavra, no tempo certo vai chover. Eu falei assim, maluco, esse cara tem intimidade com Deus. Esse cara tem intimidade, porque ele falou que quando ele disser que ia chover, não foi nem que o Senhor vai, não, na minha palavra vai chover. E aí nós vemos uma trajetória de Elias aqui, nesse capítulo 19, onde ele vai perdendo as forças dele. Então nós temos um momento onde nós perdemos as forças, nós temos um momento onde nós precisamos aprender a descansar, e tem um momento onde as nossas forças são renovadas, mas são renovadas no Senhor. Então, de primeiro, no livro aqui, né, a partir do capítulo 19, do 1 ao 5, relata sobre a perda da força de Elias. E diz o seguinte: quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ele mandou uma mensagem com este recado a Elias: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e sentou-se debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou e pedindo a morte. Ele já chegou além do cansaço e do desespero. Já basta, Senhor, tira a minha vida, tenho que morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor que os meus pais. Então deitou-se da moita de zimbro e dormiu. Ou seja, às vezes nós nos esforçamos tanto, que às vezes até mesmo na obra, e às vezes nós descansamos. Porque às vezes, muitas vezes, nós esquecemos que o nosso renovo precisa ser nele. Nós esquecemos que o nosso descanso precisa ser nele. Nós esquecemos que em todas as coisas que a gente fizer, a gente precisa estar descansado nele. Estar descansado nele. Eu lembro que na semana passada, antes da minha mãe, antes de eu levar minha mãe na Muriaé, foi na quinta-feira, quarta ou quinta-feira, eu já vinha de um cansaço emocional muito grande, já vinha também de um cansaço espiritual também, não tanto espiritual, mas mais emocional, com algumas situações, circunstâncias, e eu já não estava falando direito, eu já não estava conversando direito, eu já não estava interagindo corretamente com a minha família, eu já não estava dando atenção. Às vezes a Érica falava um negócio comigo, eu entendia outra coisa, ou eu falava uma coisa com ela, e ela dizia: Ricardo, não é nada disso. E eu já não estava falando coisa com coisa, porque eu já estava muito cansado. Você está rindo agora. Ela está rindo agora, mas ela chorou. Ela chorou, falou assim: Ricardo, eu não quero te ver assim. Você não é assim. Você não é assim. Você está muito cansado.
Você não está só cansado fisicamente, mas você está cansado emocionalmente. Porque eu venho de uma rotina, o Tiago aqui também, né, a gente trabalha na mesma empresa, eu estou vindo de uma rotina que eu só tenho tido tempo para poder sentar, almoçar e voltar a trabalhar. Está muito intenso, a gente está vivendo uma rotina de mudanças, a fábrica está crescendo, as coisas estão acontecendo, e a gente precisa ser muito flexível com as situações, flexibilidade para agilizar o processo, não é flexibilidade com procedimentos, mas com as coisas acontecerem. E além disso, as questões emocionais vieram juntas, e ela falou assim: Zé Ricardo, você não está sendo o mesmo, o que está acontecendo com você? E aí eu entendi que eu não estava aprendendo a descansar. E eu falei: você tem razão, eu não estou sendo aquilo que eu tenho que ser, eu não estou sendo aquilo que Deus planejou para eu ser, eu preciso voltar a aprender a descansar. E aí eu pedi a ela, falei assim: ora para mim. Olha para a minha vida, eu preciso aprender a descansar. Eu preciso me planejar para descansar, porque senão eu não vou romper. E aí ela fez isso, e as coisas começaram a mudar. Então a gente precisa aprender a descansar. E em 1 Reis, aí, dando continuidade, no capítulo 19, no versículo 6, diz o seguinte: enquanto dormia, o anjo tocou e disse: levante-se, coma. E Elias olhou em redor e viu o pão que estava sendo assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. Mas ele fez da forma certa. Ele se alimentou e voltou a descansar do dia do céu. Então a gente precisa aprender a descansar. O Salmo 37 nos diz isso: descansa no Senhor. 37:7, vocês podem depois ir lá para conferir. Descansa no Senhor, porque quando nós aprendemos a descansar nele, nós podemos fazer as coisas do jeito dele, porque nós aprendemos dele. Porque a palavra de Deus, o Senhor diz: vinde a mim vocês que estão cansados, e eu vou ensinar vocês. Por isso nós precisamos descansar no Senhor para poder aprender a fazer as coisas, para poder aprender a fazer as coisas descansados. Se eu estou aqui hoje pelo esse privilégio maravilhoso de poder ministrar para a vida de vocês, que seja no Senhor sempre uma palavra simples, mas eficaz vinda da parte dele, é que nós precisamos aprender a descansar. Amém. E aí, quando nós aprendemos a descansar no Senhor das nossas fadigas, das nossas sobrecargas, ele começa a renovar as nossas forças. Porque não é só descansar. No processo de descanso, logo em seguida, tem o processo do renovo. E aí, continuando aí, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, a partir do 7, entra o renovo do Senhor para a vida de Elias. E diz a palavra que o anjo do Senhor voltou depois, novamente dizendo: levante-se, coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Então ele se levantou, comeu, bebeu, e o alimento que lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Horebe, o monte do Senhor. Ou seja, quando nós aprendemos a descansar, o Senhor nos alimenta e renova as nossas forças. A palavra de Deus diz que o Senhor renova as nossas forças para que nós venhamos a subir com asas de águia. Amém? Amém. Renovar as nossas forças. Nós precisamos ir até o Senhor. Mais uma vez, Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. Se vocês quiserem acompanhar comigo, se não, podem ouvir também na versão que está comigo aqui. E a palavra de Deus diz o seguinte, em Isaías 40, a partir do versículo 28. Será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de todo o mundo, nunca se cansa, nem perde as suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços perdem suas forças e caem. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, sobem voando
como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as suas forças. Por quê? Porque Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. O encontro com o Senhor é a chave para nós. É a chave para mudar todas essas situações. É a chave para mudar o nosso desânimo. É a chave para mudar a desesperança nossa. É a chave para, muitas das vezes, alguém pode até nos abandonar na metade do caminho, ou nas nossas fragilidades, ou nos nossos momentos de luta. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele fala que no primeiro julgamento dele, que ele foi levado para julgamento, os irmãos o deixaram sozinho, não estiveram com ele. Mas o Senhor, e ele fala, eles me deixaram só, mas o Senhor não me deixou só. Ou seja, às vezes nós temos momentos em que nós vamos nos sentir sozinhos, mas o Senhor, Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Ele nunca vai. Nós vamos ter sim momentos de fragilidade. O próprio Elias teve um momento. Elias, você vê a história de Elias, você viu que o cara que clamou o Senhor e fez chover fogo do céu. E a chuva só veio quando ele mandou, através da palavra dele. Mas ele teve um momento dele de fragilidade, que ele se sentiu sozinho. E aí ele disse: Senhor, eu fui o único que sobrou. E Deus falou com ele: não foi. Você não é o único que sobrou. Por vezes, às vezes a gente acha que nós somos os únicos que sobraram, mas nós não somos. E Deus restaura as nossas forças. Ele restaura nossas forças e nos leva de volta para o lugar que Ele mesmo ordenou. Então nós precisamos aprender a descansar. Nós precisamos aprender a focar no Senhor. E nós precisamos aprender a não desanimar. Nós temos experiências, sei que vocês têm experiências tremendas. Eu tive uma experiência uma vez que precisava resolver uma situação na fábrica que não era algo que eu tinha causado, mas precisava ser feito. E eu tomei uma postura de que eu não ia fazer do jeito errado. Eu ia fazer do jeito certo. Então eu clamei, busquei o Senhor, e por um tempo eu estava sendo cobrado para poder fazer. Eu falei: eu não vou fazer do jeito certo. Eu não vou fazer do jeito errado, eu vou fazer do jeito certo. E eu resolvi ir na sala do meu gestor, e eu fui falar com ele. E quando eu subi para chegar na sala, a pessoa me gritou e falou assim: não precisa mais, eu já consegui resolver. Eu já consegui todas as coisas que eu precisava para resolver essa situação. E se eu tivesse desfalecido? E se eu tivesse entregue os pontos? E se eu tivesse feito do jeito errado? Às vezes a nossa perseverança precisa também ser em fazer do jeito certo. E honrar o Senhor em todas as coisas do jeito certo. E aprender a descansar nele do jeito certo. Porque quando a gente olha para o lado, nós vemos os amigos, as pessoas que precisam da gente, mas nós também vemos os nossos familiares que precisam da gente. Eu me dei conta disso e tenho me dado conta disso constantemente. Eu louvo a Deus pelos puxões de orelha que Ele me dá. Porque por vezes nós precisamos ser puxados a orelha da gente. E o Senhor, por vezes, eu creio que Ele deixa a gente cansar, porque às vezes a gente esquece de descansar nele. Eu vi um filme, eu até pedi, não sei se foi o Lisander ou o Anderson, que eu pedi um dos dois para gravar o filme para mim. O filme chamava Bloodshot, mas que filme ruim. Que filme ruim. Para mim foi um filme terrível. Eu falei: gente, é mais do mesmo, é mais de nada, é um filme ruim. E eu falei assim: não gostei desse negócio, mas ele me levou a pensar num negócio muito interessante, porque a palavra de Deus diz: analisai tudo e retém aquilo que é bom. Mas no filme, o cara tinha que recarregar as baterias dele. Chegava um momento que ele corria, ele era super soldado e tal, mas tinha um momento que ele tinha que ir lá e colocar a tomada nele para ele recarregar. E o que eu tirei disso para mim? Que nós precisamos nos recarregar no Senhor.
Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós vamos ter problemas? Vamos. Nós vamos estar cansados de coisas, de pessoas. Eu sei que tem hora que eu dou cansaço para ela, tem hora que ela fica cansada. Eu falei, cara, me ajuda. Às vezes a palavra dela para mim é me ajuda. Aí eu tenho que falar, não, você está certo. Porque às vezes eu estou na sobrecarga lá, mas eu chego em casa e eu preciso ajudar ela. E às vezes eu estou tão cansado, porque eu deixei a sobrecarga lá na minha vida trazer, uma carga maior para ela, onde eu não aprendi a descansar e nem de ajudá-la. Por isso que nós precisamos, em todo o tempo, aprender a descansar. Olha para o seu vizinho aí do lado e diz: é o Senhor que renova as nossas forças. Renova nossas forças. E para encerrar, eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Joel. No livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 10. Amém? E a palavra de Deus diz aqui o seguinte: derretam os seus arados, façam deles espadas, e transformem suas foices em lanças, que até os fracos digam: eu sou forte. Ajuntem-se e venham as nações de todo o mundo. Quando o Senhor diz aqui que até o fraco diga: eu sou forte, é interessante que você vai falar assim, mas espera aí, se o cara é fraco, ele é fraco. Como é que diz o fraco que ele é forte? Essa é a palavra de Deus para nós. A palavra que muda a nossa situação. Essa é a palavra de Deus para nós. Quando nós declaramos isso sobre as nossas vidas. Porque é o próprio Deus que renova as nossas forças. Porque diga o fraco que eu sou forte. O apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. E é quando eu estou fraco que eu estou forte. Porque quem vai renovar as nossas forças é o Senhor. Quem vai trazer de volta o nosso vigor é o Senhor. Não tem outro. Não tem outro. Eu posso ser um instrumento do Senhor para a vida dos meus amigos, para a vida dos meus irmãos, para a vida da minha família. Mas quem vai trazer esse renovo é o Senhor. Davi, ele diz: Senhor, traz o alívio que eu tanto preciso. Renova, Senhor, as nossas forças, porque nós precisamos ser renovados. Porque eu confesso que eu estou no Senhor aprendendo a descansar. Eu estou aprendendo a descansar. Porque eu não sou infalível. Eu estou cansado. Estou cansado. E hoje eu louvo a Deus porque eu não estou mais cansado emocionalmente. Eu não estou mais cansado espiritualmente. Hoje não. Mas se fosse semana passada, as outras semanas, talvez no meio da semana passada, eu diria para vocês que eu estava cansado emocionalmente e espiritualmente. Mas hoje eu me sinto cansado fisicamente. Mas esse cansaço físico, uma boa noite de sono, um tempinho de descanso, vai renovar a minha vida. Vai renovar as minhas forças. Mas eu confesso para vocês que aprender a descansar no Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Porque por vezes vão vir aborrecimentos e a gente está pronto para dar na pessoa uma madeirada. Mas nós precisamos aprender a descansar dessas coisas. Porque por vezes as pessoas não têm o mesmo Senhor que nós temos. Por vezes as pessoas não têm o mesmo entendimento do Senhor que nós temos. Entender que nós precisamos descansar dessas coisas que nos fadigam. Por vezes descansar até do nosso coração que é enganoso. Por isso nós precisamos ter a nossa mente cheia da presença dEle, porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 12, precisamos renovar as nossas mentes, renovar as nossas mentes no Senhor, porque as nossas emoções, o nosso cansaço espiritual, ele precisa ser tratado do jeito certo, nós precisamos descansar do jeito certo. Então se planeje no Senhor, descanse no Senhor,
que se planejem nele, aprendam a buscar esse descanso emocional, esse descanso espiritual. E a chave para isso são as nossas orações e a nossa adoração ao Senhor. Adorar ao Senhor em todas as coisas, em cada proceder, em cada falar, e sempre descansar nele em tudo que a gente fizer. Se a gente vai falar, se a gente vai ministrar, se tem uma função na célula ou no trabalho, na família, faça descansar. Dê a sobrecarga, porque às vezes as emoções vão vir, vão querer nos abater, nos abalar. Entrega isso ao Senhor. Senhor, eu quero descansar no Senhor. Um dia desse eu estava brincando com os irmãos, a gente estava falando sobre, muitas das vezes, que as coisas que a gente fala, eu não quero isso. A gente estava conversando sobre isso, né, Tiago? A nossa mente não lê, não entende a palavra não. Então, às vezes, a gente precisa mudar. Eu não quero pensar isso. A nossa mente vai sempre entender, eu quero pensar isso. Aí a gente fez a brincadeira, né? Não pensa no Fusca branco. A maioria de nós, pessoas, nós, 100% de nós, pensamos no Fusca branco. A nossa mente não entende não. Então nós precisamos, eu quero pensar nisso. Por isso que a palavra diz, transformem as mentes de vocês pela renovação do Senhor. Pensem no Senhor, pensem nas coisas que são do alto, nas coisas que são boas, agradáveis. E descansa nele, mas aprenda também a tratar as coisas, entrega na mão dele. Senhor, eu tenho essa situação, como é que eu trato isso? Senhor, eu preciso de paz para poder tratar essas coisas. Senhor, eu preciso da tua presença para descansar no Senhor, mas também para poder cuidar disso. Para a gente poder cuidar dessas coisas, para a gente mudar tudo aquilo que a gente precisa mudar. Há aproximadamente 1 ano e 2 meses atrás, eu e a Érica, nós estávamos vivendo um momento de muita sobrecarga, sobrecarga financeira, e às vezes a gente não sabia nem o que fazer. Às vezes a gente não estava tirando, nem trocando 6 por meia dúzia. Às vezes a gente estava trocando 7 por 6. E assim, a gente resolveu parar e recomeçar no Senhor. E aí a gente estava realmente vivendo muito endividado, com muitos problemas, e a gente falou assim, quer saber de uma coisa, a gente precisa descansar. Aprender a descansar. Aí a gente descansou no Senhor. Mas fomos fazendo as coisas do jeito certo. Alguns irmãos aqui participaram desse tempo. Eu vendi o carro que a gente tinha e a gente acertou as contas que a gente tinha. E eu aprendi a descansar no Senhor. E o Senhor foi renovando todas as coisas. E o Senhor quer isso para as nossas vidas. Amém? Então eu quero que você nesse momento fique de pé. E nós vamos orar aqui ao Senhor nessa noite. Porque o Senhor nos diz que eu sou o Senhor que dá força ao cansado. Força que cantassem aquele refrão, vocês que ministraram